Pessoal, da turma de Eletrotécnica, disciplina de Sistema Elétrico de Potência. Estamos dando início a mais uma aula que hoje vamos tratar da questão dos sistemas de medida. É mais um assunto que tem mais fins de revisão, até mesmo de conteúdo próprio, faltado, logicamente que ele vai estar diretamente relacionado aos assuntos que nós vamos estar estudando, a importância de se estudar o sistema de medida, mas nesse momento a gente vai revisar um pouco mais antes de entrar mais profundamente dentro do próprio conteúdo do sistema elétrico de potência. A nossa aula de hoje, como o próprio tema diz, sistemas de medidas, ela apresenta as principais medidas e como a gente vai fazer as suas transformações. Creio que para muitos é um assunto que já foi estudado, para quase todos vocês, um assunto simples e que vai enriquecer nesse momento, ou podemos dizer assim, aprimorar as nossas técnicas a partir do momento que a gente for estar exercendo alguns cálculos, algumas transformações. Então, sistema de medida. O sistema de medidas adotado pelo Brasil é o Sistema Internacional de Unidades, certo? É chamado SI aqui, que vocês estão observando aqui no texto, né? O Sistema Internacional de Unidades, assim falado. As unidades básicas de medida são 7, sendo metro, quilograma, a gente está observando aqui, são as unidades básicas de medida. Depois você tem do metro e do quilograma, segundos, ampere, Kelvin, mol e candela. É importante falar, pessoal, que cada unidade básica dessa representa algo. Por exemplo, metro, a gente entende-se que é a medida de comprimento. O comprimento de uma escada, tantos metros. O comprimento dessa calçada é dado em metro, representado pela letra M, vocês estão vendo aí, né? Quilograma, relacionado à questão de massa, né? Segundos, a questão de tempo. Ampere, muito relacionado à área de eletrotécnica, que está relacionado à questão da corrente elétrica, que a gente vai ver bastante. Kelvin, a escala de temperaturas, certo? A questão também do mol, unidade da quantidade de matéria, certo? E candela, representada por essa sigla CD, que representa a intensidade luminosa, é uma das formas de representar. Então, pessoal, o sistema de medida, na verdade, são as unidades corretas daquilo que a gente vai utilizar. De uma forma prática, não tem muito o que a gente falar sobre isso. É como a gente ir comprar um refrigerante e a gente vai lá na feira, no supermercado e compra lá. Eu quero 2 litros. Vamos botar combustível. Qual a unidade da gasolina de medida? O litro, certo? Eu vou comprar açúcar. Qual a unidade de medida da açúcar? O quilo. Então, assim, cada variável, tudo isso que a gente chama de variável, seja a velocidade, seja o peso, seja a distância, ela tem uma unidade de medida. Então, cada variável ela possui uma unidade de medida que permite a gente fazer a medição. Então, é muito importante que a gente possa conhecer cada unidade de medida, a forma como a gente vai trabalhar, o que é a unidade certa. Então, dentro da área de eletrotécnica, é importante a gente também saber qual a unidade correta. Por exemplo, imagine que eu vou falar aqui em ampere, e aí você vai estar vendo que vai se referir ao quê? Você não vai poder dizer que se refere a uma tensão ou vai se referir a uma resistência. Porque tensão ela vai ser dada em volts, resistência ela vai ser dada em ohms. E aí você vai ter o quê? Ampere vai ser o valor da minha corrente elétrica. Então, é importantíssimo não confundir as unidades, certo? O que elas representam. Na verdade, não é nem importantíssimo, é uma regra. É um pecado mortal a gente errar isso. Bom, continuando, a notação científica auxilia a representação de números muito grandes ou muito pequenos e utiliza a base 10. A base 10 na notação científica pode ser substituída por prefixos de múltiplos ou submúltiplos. Ou seja, pessoal, o que é importante a gente falar aqui? Que essa base 10 ela pode ser representada
ela pode ser representada por prefixos e sufixos. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Bom, imagine aqui, vocês estão diante do quadro agora. Imagine aqui que nós temos representando aqui 1 quilo, certo? 1 quilograma. 1 quilograma. A gente sabe que 1 quilograma ele equivale a o quê? A 1000 gramas, certo? Tá bom, 1000 gramas. Então o que é que quer dizer isso aqui? Quando o enunciado ele fala lá que a gente pode substituir a base 10, vamos ver novamente o que é que diz lá no texto. Diz o seguinte aqui: a notação científica auxilia, certo? Observem bem esse trecho aqui que eu estou representando aqui para vocês. A notação científica auxilia a representação de números muito grandes ou muito pequenos e utiliza a base 10. Primeiro vamos ver o que é isso aqui, o que é que significa a notação científica. É muito simples. É nós entendermos que números muito grandes, por exemplo aqui a gente pega 1000 ou 1 milhão. Deixa eu apagar aqui. Que um número representado aqui por, vamos colocar, 1000. A notação científica diz que esse 1000, para não ficar um número muito grande, você pode substituir por o quê? Por 10 elevado a 3. Que significa o quê? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou seja, esse 1000 aqui, que foi representado, ele pode ser substituído pela notação científica. Ou seja, 10 elevado a 3. Isso vai impedir que a gente faça zeros, escreva o zero muitas vezes. Ou então, outro exemplo aqui, eu tenho aqui 1 milhão. Vou colocar aqui 1 milhão. 1 milhão a gente sabe que tem a casa dos 6 zeros. Então a mesma coisa que a gente colocar o seguinte aqui. 1 milhão ele vai ser igual a 10 elevado a 6. Ou seja, 10 elevado a 6 equivale a 1 milhão. Então isso aqui significa falar da notação científica, colocar a base 10. Voltando lá para o texto, ele completa dizendo o seguinte aqui: a base 10, olha essa parte aqui, a base 10 da notação científica pode ser substituída, por prefixos de múltiplos ou submúltiplos. Como assim? O que é que são esses prefixos aqui? Vamos de novo voltar lá ao... Então, o que é que isso quer dizer? Essa questão do prefixo. Por exemplo aqui, vamos voltar. Aquele exemplo, eu tenho aqui 1000 gramas. 1000 gramas. Observem que esses 1000 gramas é a mesma coisa que eu colocar aqui 10 elevado a 3 gramas. Entenderam? Então, falar que esses números podem ser substituídos por prefixos ou sufixos significa dizer o seguinte, que esse 1000 ou esse 10 elevado a 3 significa 1 quilo. O quilo representa 1000. Quilo, tiro esse 1000, continua o quilograma. Quilograma. Deixa eu corrigir esse G aqui. Quilograma. Pronto. Então, na verdade, esse 1000 gramas, esse 1000 representado, eu posso substituir aqui pelo K, que é de quilo. E, na verdade, significa 1 quilograma. Então, é isso que o enunciado quer dizer quando fala que essas casas, esses números elevados a 10, eles podem ser substituídos por prefixos, ou seja, letras que representam a quantidade dos números. Que vocês vão ver mais à frente, vários sufixos que são representados. Vamos voltar lá ao texto. Voltando ao texto, então, é isso que fala, né? A notação científica auxilia a representação de números muito grandes ou muito pequenos e utiliza a base 10. A base 10 da notação científica pode ser substituída pelos prefixos, por prefixos de múltiplos ou submúltiplos, aquilo que vocês viram. E podem retornar o vídeo quantas vezes for necessário até poder entender.
Na conversão de um valor representado por um múltiplo para submúltiplo, utiliza-se a operação de multiplicação. Na conversão inversa, utiliza-se a divisão. Ou seja, é aquela questão, você vai transformar metros para decímetros, centímetros e milímetros. Você vai fazer o quê? Multiplicar. Na conversão, você vai dividir. Professor, como é isso? Vamos voltar lá ao nosso quadro. Observem bem aqui. O princípio de tudo vai ser o metro, certo? Na nossa escala de unidades do Sistema Internacional, metros. Metros. Então, para a direita do metros, nós vamos ter o quê? Decímetros, centímetros e milímetros. Para a esquerda, a gente vai ter decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ou seja, para eu converter o ponto central que eu vou ter aqui é o metro. Mas, enfim, para eu converter da esquerda para a direita, sendo em metros, por exemplo, eu vou ter que multiplicar por 10. Ou seja, se eu quiser converter quilômetros para hectômetro, eu vou ter que multiplicar por 10. Se eu vou converter quilômetros para metros, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 10, que vai ser em hectômetro, por mais 10 em decâmetro e por mais 10 em metro. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 10 vezes, ou seja, por 1000. Então é isso que o enunciado quer falar. Isso para você converter da esquerda para a direita. O inverso, quando você vai converter da direita para a esquerda, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 1000. Então é só o inverso. Se eu quiser converter aqui de milímetros para metros, por exemplo, aqui, eu vou fazer o quê? Você vai passar por 3 casas: centímetro, decímetro e chegando em metro. Ou seja, você vai ter que multiplicar por, ou seja, multiplicar não, perdão, você vai ter que dividir por 1000. Tá bom? Então é isso que o enunciado fala. Voltando para o nosso texto, vamos lá. Continua com a seguinte frase que eu falei para vocês, né? Que na conversão de um valor representado por um múltiplo para submúltiplo, utiliza-se a operação de multiplicação. Na conversão inversa, utiliza-se a divisão. Então aqui nós temos um quadro que representa o Sistema Internacional de Unidades, certo? Eu vou mostrar aqui uma que vai valer para todos. Por exemplo, o que é que significa esse quadro aqui? Esse quadro, ele relaciona a grandeza, vocês podem observar aqui. O que é que são a grandeza? A área, é o que eu chamei no início de variável, certo? Vocês podem chamar de grandeza, como tem aqui no quadro. Seria até melhor, mas tanto faz uma como outra. A grandeza relaciona o quê? O comprimento, a área, o tempo, a corrente elétrica, tudo isso é grandeza. A tensão, certo? Então aqui ele dá a grandeza, aqui dá o nome da grandeza, certo? A área é dada em quê? Por exemplo aqui, vamos ver aqui a área, para a área aqui, dessa parte da área. A área é dada em quê? Em metro quadrado. Então aqui está o nome da grandeza área, aqui metro quadrado, o plural de metro quadrado, metros quadrados, e aqui ele dá o símbolo, ó, m ao quadrado, que é muito importante vocês entenderem isso. Então assim, esse quadro, ele representa isso, ele dá todas as grandezas e todas as formas de representação. Então aqui vocês observam que tem área, volume, tempo, frequência, aceleração, massa. E aí continua o quadro aí, corrente elétrica, tensão, tudo isso aqui. Temperatura Celsius é um quadro que vocês depois deem uma olhada com mais calma, com mais tranquilidade, e aí entendam, vejam
como cada grandeza ela é representada. O quadro é totalmente autoexplicativo. Aqui nós vemos aquilo que eu já mostrei no quadro, certo? A transformação de múltiplo e submúltiplo. Quando você vai converter da esquerda para a direita, você multiplica. E quando você vai converter o inverso da direita para a esquerda, você divide. Agora, extremamente importante, pessoal. No quadro onde eu coloquei, ele se encerrava aqui. Observem bem aqui. Ele se encerra em... O quadro que eu mostrei vem até aqui. Bom? Então, dentro desse quadro aqui, tem escala 10. Ou seja, se você for multiplicar, você vai sempre multiplicar por 10. Ah, eu vou converter de quilômetro para hectômetro. Se eu falar assim, para decâmetro, eu vou sempre multiplicar por 10. Saindo, pessoal, de dentro desse quadro aqui, vindo aqui para essa região aqui de fora, onde eu estou marcando aqui, essa região onde eu estou marcando aqui, olha, só a linha, a base não vai ser 10, a base vai ser 1000. O que quer dizer isso? Se eu quiser converter de milímetro para micro, aqui em micro, eu vou multiplicar, não é por 10, vai ser por 1000. Então fiquem bem atentos que aqui vai estar o X da aula. Certo? Fora desse quadro que está marcado aí, vocês vão ter base 10. Dentro do quadro, base 10. O que eu mostrei lá. Fora do quadro, vocês vão ter base 1000. Então, onde é que vai ser a base 1000, professor? Aqui, ó, nessa região aqui, fora do quadro. Saiu de fora do quadro, vai ser base 1000. Multiplicar por 1000. Por exemplo, eu quero transformar aqui 1 mili em nano. Aqui. Você vai fazer o quê? Vai multiplicar por 1000 duas vezes. Por 1000 e por 1000. De novo. Certo? Vocês vão multiplicar por 1000 duas vezes. Da mesma forma, vai ser aqui na divisão. Dentro do quadro, da base aqui do quadro, vocês vão sempre dividir por 10. Fora do quadro, por 1000. Por exemplo, eu quero transformar um quilograma em megagrama, por exemplo. Kilohertz em megahertz, que é mais fácil, a gente trabalha com frequência. O que é que você vai fazer? Você não vai dividir por 10, você vai dividir por 1000. Então é assim que esse quadro ele vai mostrar. Então vocês fiquem atentos a essa marcação que eu fiz, certo? Depois vocês podem até dar um print da tela quando for estudar. O quadro que interessa tanto para multiplicação quanto para divisão é até aqui. Dessas 6 regiões. Tá bom? Vocês podem depois marcar a tela aí para multiplicação e divisão. Fora disso, você vai multiplicar por 1000. Ah, professor, então me tira uma dúvida aqui. Se eu quiser transformar de centímetro para micro, por exemplo. Vamos marcar aqui. Eu tenho aqui em centímetro. Aqui eu quero transformar em centímetro para micro. Muito simples. De centímetro para mili, aqui está a frente dele, você multiplica por 10. E depois de mili para micro, você vai multiplicar por 1000. Certo? Então, primeira multiplicação por 10 e por 1000. Por quê? Porque por 10 em mili, ele vai estar dentro do quadro que eu mostrei a vocês aqui. Então, muito simples. Daquela forma que se a gente se explicar demais, estraga. De tão simples. Aqui é só para mostrar a vocês uma forma mais completa disso aqui que eu acabei de explicar, certo? É os prefixos, olha. O que é que significa? Cada letrinha dessa aqui, olha. DA. Veja aqui nessa linha aqui de baixo aqui. Cada letrinha dessa aqui, olha. Unidade. Aqui aí, a gente tem DA, H, K, M, G, T. Tem um significado. E esse significado, ele está sendo mostrado aqui embaixo aqui, olha. DA. A gente vai ter aqui de novo lá os que eu falei para vocês, olha. DA, ele vai estar significando deca. H, ele vai estar significando hecto.
K, quilo, quilograma, certo? Mega, representado pela letra M, megahertz, por exemplo. O giga, pela letra G, gigabyte, tera, e assim por diante. Vejam que quanto maior vai subindo o prefixo, maior vai ser o equivalente decimal, ou seja, maior vai ser a representação da base, que vocês podem observar aqui, ó. Então, esses números aqui, esses prefixos, eles têm representações de números muito grandes. A gente não vai chegar a trabalhar com todos não, a gente vai se limitar apenas, no máximo aqui, ao giga, certo? Mas para que vocês possam ter conhecimento de tudo que vocês estão estudando. Então é muito comum vocês ouvir a base gigahertz, megahertz. Entendeu? É a forma como representa as unidades. Bom, pessoal, diante disso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Deixo para vocês aqui um pequeno exercício de transformação que vocês vão fazer. Muito simples, certo? Que a gente vai converter aqui as unidades, por exemplo, letra A. Vou fazer a letra A aqui, aí vocês vão prosseguir com os demais. Por exemplo, realize as seguintes conversões aqui. Então eu tenho aqui 56 quilogramas para transformar em quê? Em miligramas. Então como é que a gente faz isso aqui? Você tem 56 quilogramas para transformar em quê? Em miligramas. Então lembrem daquele quadro que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vamos lá de novo. Grama, decigrama, centigrama, miligrama. Para cá você tem decagrama, hectograma, quilograma. Aqueles 6 de novo, da mesma forma. Então o que eu quero é transformar de quilogramas para miligramas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 56 quilogramas e vou multiplicar por quanto? Por 10 vezes. Eu vou ter 56 vezes, esse pontinho aqui significando vezes, 10 vezes. De quilograma para hectograma, 10. Para decagrama, 10 ao quadrado. Para grama, 10 à terceira. Para decigrama, 10 à quarta. Para centigrama, 10 à quinta. E para miligrama, 10 à sexta. Então eu vou ter 56 vezes 10 elevado a 6 miligramas. Então essa aqui vai ser a minha resposta. No entanto, como a gente vai estar trabalhando com casas como potências, é interessante deixar a base, o primeiro número com a base menor do que 10. Como vai ficar isso? Voltando aqui à nossa resposta, eu vou apagar aqui o quadro. A nossa resposta foi o quê? 56 vezes 10 elevado a 6 miligramas. Há uma regra matemática que a gente diz que é interessante deixar esse 56 menor do que 10. Então como é que vai ficar? 5,6, você puxa uma vírgula para a esquerda, vezes 10 elevado a 7, que tem a mesma resposta. Então aqui está a nossa resposta. Professor, poderia ser de outra forma? Poderia ser. Você poderia muito bem na calculadora multiplicar 56 vezes 10 elevado a 6. E aí você teria um número muito elevado, né? 56 milhões de miligramas. Então por isso que a gente deixa em base 10. Fica muito mais fácil vocês resolverem. Bom, isso aqui foi a resolução da letra A do exercício. E vocês receberão esse material no Sponte. No entanto, vocês já têm aqui também, né? Quem quiser já ver diretamente no vídeo, todas as questões aqui, da letra A até a letra J. Exercícios para que vocês possam resolver. Fiquem atentos ao quadro, cada unidade desce o seu significado. Nossa aula fica encerrada por aqui hoje e fico no aguardo do feedback de vocês, tanto com a discussão do conteúdo, como também com a resolução dos exercícios. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.